Turma, bom dia, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula do módulo Fundamentos da Fé. E hoje estaremos conversando aqui sobre como estudar e compreender a Bíblia. Vocês vão ver aí nesse material que existem métodos para poder estudar a Bíblia. Mas antes da gente falar de métodos ou de jeitos ou de maneiras de estudar a Bíblia, nós vamos primeiro falar por que é tão importante estudar a Bíblia. E um deles eu quero dizer para vocês que a principal importância de estudar a Bíblia é porque você cresce espiritualmente. Há um crescimento espiritual nesse lugar. A palavra de Deus diz em João 6 que a palavra dele é espírito e vida. É espírito e vida. Quantas vezes nós oramos e pedimos ao Senhor para que nos dê saúde, nos dê vida, nos dê entendimento, e tudo que nós pedimos, a palavra já tem para nós. Jesus fala assim que se não temos é porque não sabemos pedir. Então quer dizer que existe uma maneira de pedir? Sim, existe. A maneira de pedir é orando a palavra de Deus. E eu quero até sugerir para vocês um livro que eu acho incrível e vocês vão gostar muito. Este aqui é o livro, tá vendo? Orando a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele fala exatamente a respeito disso. De que nós precisamos entender a Bíblia para orar como ele nos ensina. Orar da forma correta. Não é aleatoriamente, não é chegar de qualquer forma diante do Pai, sair falando coisas, ou chegar diante dele com as mãos dentro do bolso dele. Quando, na verdade, o que ele deseja é um relacionamento de pai com o filho. Então, nós precisamos quebrar de cara aqui que nós não temos que nos relacionar com Deus como se ele fosse aquela pessoa que tem sempre que nos dar algo. Mas, na verdade, ao nos relacionar com Deus, nós temos que entrar nesse lugar de adoração levando algo a Ele, nos entregando e entregando o nosso coração, a palavra dele. E onde que você vai entender isso? Através de um crescimento espiritual, porque é por meio disso que nós vamos frutificar. A segunda importância para a gente entender por que nós devemos estudar a Bíblia é para a gente poder ter discernimento diante das decisões que a gente precisa. E a Bíblia, ela contém muitas histórias que podem nos ensinar como agir. Por exemplo, aquela passagem da mulher que toca na orla da veste de Jesus e é curada do fluxo do sangue dela. Você percebe que ali pode te ensinar várias coisas. Por exemplo, ali ensina que eu preciso ter uma atitude. Eu sei que Jesus está passando, eu sei que Jesus está ali e eu percebi a presença dele, eu sei que eu posso ir até Jesus, então eu vou tomar uma atitude, vou me levantar e eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, olhares, medos, julgamentos, o que for preciso, eu vou enfrentar, mas que eu vou até Jesus e vou tocar na orla da sua veste para que eu seja curada, eu vou. Então é para isso, é para nos dar discernimento nas decisões que precisamos. E a Bíblia é esse livro completo, perfeito, agradável, e ele nos ensina sobre tudo isso. Ensina também que nós devemos cumprir a vontade de Deus, pois fomos feitos para o louvor da glória do seu nome. A terceira importância, porque precisamos estudar a Bíblia, é para que tenhamos fortalecimento em momentos difíceis, como nesse caso que eu falei aqui agora. A mulher do fluxo de sangue, viu que ela tinha uma oportunidade, e ela foi lá e tocou na orla da veste de Jesus. Aquilo foi fortalecimento para ela em anos, mais de 12 anos, em anos de dificuldade. Então, nós precisamos desse fortalecimento em momentos difíceis. E a quarta importância de estudar a palavra de Deus é para que ele possa transformar o nosso caráter. Sim, todos os dias precisamos de conversão, queridos. Todos os dias, tá? É só uma vez na vida, lá quando a gente aceitou Jesus, lá atrás, em 25 anos atrás, 15, 10 anos atrás, ou ontem. Eu preciso me converter hoje. Eu preciso que ele transforme o meu caráter o tempo inteiro. Eu não posso soltar das mãos dele. Eu preciso dizer para ele que ele é importante para mim, que eu não vivo sem ele, que ele não solte a minha mão, que ele me socorra das situações que muitas vezes eu acho que são incontroláveis para mim. Então é necessário, é importante que eu estude a palavra de Deus para entender que eu preciso de transformação no meu caráter, porque ela vai revelar em nossas vidas tudo. Se eu estudo a palavra de Deus, essa palavra vai revelar na minha vida tudo que eu preciso para que seja transformada. É o confronto, né, da palavra, que é Jesus, com o novo convertido, ou com aquele que está se rendendo, ou com aquele que reconheceu que precisa realmente do Senhor. A palavra dele. Como estudar e compreender a Bíblia sozinho? Você já teve essa dificuldade? Sentar, pegar a Bíblia, ler, aí você não entendeu. Ler de novo e não entendeu. Nomes difíceis, lugares complicados, que você não faz noção de onde é, o que é, o povo, o contexto, a cultura, e acaba se tornando difícil a compreensão. E é por isso que nós precisamos entender que existe uma importância em estudar a Bíblia. Como eu disse há pouco, é para crescer espiritualmente, é para discernir as decisões, é para um fortalecimento em tempos difíceis, é para transformar o meu caráter, queridos. Como eu disse na aula passada, a Bíblia ela é uma coleção, uma biblioteca de livros escritos por 40 autores, mas ela é incrível porque em nenhum momento eles se contradizem.
Pelo contrário, a própria Bíblia se explica. E foi escrito num conjunto de 66 livros, como vimos, num tempo aí de 1.500 anos. Então, a Bíblia é toda essa importância enquanto livro mesmo, Bíblia, tem todo esse contexto histórico, cultural, e também porque ela é eficaz, ela funciona, ela é vida. É isso que quer dizer eficaz, é algo que funciona, que dá certo. Por isso eu preciso crescer, por isso eu preciso discernir, por isso eu preciso me fortalecer, por isso eu preciso ser transformada. Mas para eu fazer isso, eu preciso me dedicar, nem que seja 40 minutos, 30, 1 hora por dia. Eu preciso tirar esse tempo. Eu preciso entender que eu tenho que reservar um tempo para poder estudar e ficar aos pés de Jesus e aprender. E para isso, eu quero deixar umas dicas aqui para você, que ao estudar, é importante que você verifique a tradução da sua Bíblia, quando você estiver iniciando. Porque existem Bíblias que têm uma tradução um pouco mais difícil, mas existem traduções que aproximam mais daquela linguagem nossa cotidiana, né, que é de uma fácil compreensão. Então, olha lá, vê direitinho, procura uma Bíblia que seja de fácil compreensão para você. A NVI, ela é uma linguagem moderna, uma linguagem acessível para quem está começando. A nova versão é transformadora, que é a NVT, o foco dela é na clareza, na naturalidade, né? Então você vai ver muito isso no português mais do nosso dia a dia, mais contemporâneo. Então procure por Bíblias que atendam à sua necessidade. Sabe? Também tem a nova Almeida atualizada. Ela é bastante fiel ao original, mas só que ela tem uma linguagem mais formal, né? E tem a nova tradução linguagem de hoje, que é uma versão contemporânea mais próxima do português falado hoje em dia. Então procura uma Bíblia que atenda à sua necessidade no que diz respeito à literatura ali, no que diz respeito à sua literatura ali. Procura uma que seja de fácil compreensão para você, mas não deixe de estudar a palavra de Deus. E se você tiver dificuldade de ter uma Bíblia, você aí do grupo do WhatsApp tá com dificuldade de ter uma Bíblia, me fala aqui que eu te dou uma Bíblia, tá bom? Para quem não tem Bíblia, me fala aqui que eu vou te dar uma Bíblia, tá bom? Mas não deixe de estudar a palavra de Deus, ok? Tem também versões mais tradicionais também, como a Almeida Revista e Atualizada, tem a Almeida Revista e Corrigida, tem a King James atualizada. Então, é necessário que você vá atrás de material, de Bíblia, que vai de encontro à compreensão que seja melhor para você. Muito importante que você separe um tempo do seu dia, um local tranquilo para você, sem distrações, e mergulhe. De fato, mergulhe em Deus, mergulhe nas palavras de Deus, se assente aos pés de Jesus e esteja ali disposto a ouvir também, não apenas ficar falando, falando e falando, mas esteja atento também para poder ouvir e ouvir a palavra de Deus. Escolha sempre horários que seja fixo para você. É lógico que vai ter momentos que a gente vai ler no ônibus, vai ler sentado em algum outro lugar, mas é bom criar uma rotina, sabe? A rotina nos ajuda em tudo. Ou de manhã, ou à noite. Tenta fazer sua devocional, fazer a leitura da palavra, tá bom? Tenha em mãos, queridos, uma folha, um caderno, onde você possa anotar as palavras que você achou difícil. O que você não entendeu daquele livro ou daquela passagem, anote, pergunte, fale aqui com a gente, tá bom? Se a gente não souber, a gente também vai pesquisar, vai estudar, porque isso não acaba, não. A gente estuda sempre, a gente precisa estudar sempre, tá bom? É bom desligar as notificações do celular, para você não ficar distraído, né? E prepare seu coração, porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele se agrada, então Ele se aproxima de nós. Aproxime-se do Senhor, então Ele vai se aproximar de você também. Então busque em oração. Ore sempre, antes, depois do estudo, peça a Ele que essa semente caia aí no seu coração e fique aí no seu coração. Que ninguém venha arrancá-la de dentro de você. A oração ela é muito importante, na verdade, ela é indispensável para você poder receber de Deus o correto entendimento da sua palavra. Receber dele, do próprio altar de Deus, direto de Deus, sabe? Como eu disse antes, a Bíblia é o único livro que você lê ela junto ali ao autor dela, aos pés, sabe? Antes de ler, peça que o Espírito Santo te guie a toda a verdade, como diz João 14, 26. Fale com ele, me guie nesse estudo, me guie a toda a verdade. É ele quem pode iluminar sua mente para você entender as escrituras, querido. Tem gente que sabe muito da Bíblia, mas não é iluminado. Tem gente que conhece ela de capa a capa como um livro, e não como a vida que existe no livro. Ore depois, agradeça a Deus pelo aprendizado, peça ajuda para pôr em prática tudo que você aprendeu. A oração é fundamental. É necessário ter oração para que o Senhor venha e encha o nosso coração do que ele precisa encher, do que ele quer encher, do propósito dele com aquilo, tá bom?
importante, na verdade, eu vou estar falando com vocês a respeito do método de estudar a Bíblia, da forma de estudar a Bíblia, mas primeiro eu acho muito importante falar com vocês aqui o porquê que a gente estuda a Bíblia. Mas o terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é por onde começar a estudar a Bíblia. Nós caímos num erro constante, que é começar por Gênesis e seguir ali até Apocalipse. Tem gente que consegue, mas a maioria das pessoas não sabe por quê. Normalmente elas param ali em Levítico, Crônicas, porque tem muita informação, números, nomes difíceis, uma linguagem mais repetida e, porém, muito importante, mas que só vai fazer sentido quando você também entende lá na frente. Então, uma sugestão que fica aqui de coração é: comece pelos evangelhos. Se eu posso te indicar comece por Marcos, que é o evangelho mais curto e simples. Ele tem apenas 16 capítulos e você vai conseguir estudar. Se você ler um capítulo por dia, você vai conseguir ler aí em 2 semanas. Então faça isso, sabe? Mais ou menos 2 semanas você consegue ler o livro de Marcos. Comece por Marcos. Depois que termina Marcos, termine os evangelhos. Depois que você passar pelos evangelhos, aí você vai ali para Atos dos Apóstolos, lê todo o Novo Testamento, vai anotando todas as suas dificuldades, as palavras diferentes que você está encontrando ali. Aquilo que não ficou claro, faça uma pesquisa depois, mas não deixe de esclarecer todas as dúvidas que vão surgindo para você ao longo da sua leitura. Aí, depois que você lê todo o Novo Testamento, depois que você lê lá Apocalipse e acabou, aí sim você volta e lê o Antigo Testamento. Você vai começar a compreender como que a Bíblia vai se explicando. Coisas que você viu lá na frente contando a história de Jesus, o Salvador do mundo, você vai ver que estavam falando dele aqui atrás ainda, através de promessas, figuras, sombras, e que apontavam para ele. Então é muito importante que você, se você quiser, você seguir esse método. Senão, faça da forma que você achar melhor para você, desde que a compreensão esteja acontecendo, tá? Não faça de forma ler por ler. Você precisa entender, compreender. A palavra só faz sentido, ela só é eficaz na sua vida se você estiver compreendendo ela. Agora que você está entendendo que método indutivo, uma palavra um pouco diferente, não é mesmo? Mas vocês vão ver que não é nada complicado. Acompanhe. Para começar, é um método, é uma ferramenta muito eficaz para a gente poder estudar a Bíblia. Ele procura abordar o texto bíblico sem ideais preconcebidos, permite que o texto fale por si só, entende? O método indutivo, ele é aplicado de 3 formas e eu vou falar para vocês. O método indutivo nada mais é do que um jeito de estudar a Bíblia. Só que a gente precisa colocar um nome bonito, um nome que ajude a compreender também nos nossos estudos, na nossa pesquisa. Então, no método indutivo, nós vamos perceber que ele trabalha com 3 tripés, que é a observação, a interpretação e a aplicação. E na prática, queridos, nada mais é do que, na observação, você fazer perguntas ao texto. Por exemplo, o que esse texto está falando? Isso é um método indutivo, sabia? Você está fazendo um tipo de estudo de método indutivo. Você pergunta assim: quem é que está falando nesse texto? O que essa pessoa está falando nesse texto? Onde que essa pessoa está falando? Por que ela está falando? Anote, sabe? Vai escrevendo onde, como, porquê. É um método indutivo. Você está se induzindo, se levando para dentro do texto de forma profunda e querendo tirar dele, através da observação, todas as informações que você precisa para poder compreender aquela história, aquela situação, aquele contexto. Na interpretação, é a mesma coisa. Você faz perguntas ao texto. O que esse texto significa? O que significa para mim tudo isso? Tudo que eu coletei aqui agora. O que significa para mim? Qual que é a mensagem que essa pessoa que escreveu esse texto, essa história, quis passar? E aí, por último, você faz a aplicação, que nada mais é que uma pergunta para você mesmo. O que esse texto significa para a minha vida hoje? Como é que eu posso aplicar isso em minha vida? Sabe? Essas perguntas são de forma indutiva, é um estudo indutivo. Quando você faz perguntas ao texto, você faz de forma indutiva. Você viu que só tem um nome difícil, um pouco complicado? Método indutivo. Mas o que é o método indutivo? É sobre observar, é sobre interpretar, é sobre aplicar. Faça perguntas ao texto. Tá? Vocês, algo muito importante também é sobre interpretar, ter princípios de aquela história, aquela situação, aquele contexto. Na interpretação, é a mesma coisa. Você faz perguntas ao texto. O que esse texto significa? O que significa para mim tudo isso? Tudo que eu coletei aqui agora. O que significa para mim? Qual que é a mensagem que essa pessoa que escreveu esse texto, essa história, quis passar? E aí, por último, você faz a aplicação, que nada mais é que uma pergunta para você mesmo. O que esse texto significa para a minha vida hoje? Como é que eu posso aplicar isso em minha vida?
sabe? Essas perguntas são de forma indutiva, é um estudo indutivo. Quando você faz perguntas ao texto, você faz de forma indutiva. Você viu que só tem um nome difícil, um pouco complicado? Método indutivo. Mas o que é o método indutivo? É sobre observar, é sobre interpretar, é sobre aplicar. Faça perguntas ao texto. Tá com vocês? Algo muito importante também é sobre interpretar, ter princípios de interpretação do texto, que também tem um nome diferente, que é a hermenêutica, que é o princípio da interpretação daquele texto. E o primeiro passo para isso é você entender o que aquela passagem está querendo dizer. Sem interpretações e sem aplicações precipitadas. Leia primeiro o texto, leia ele todo, não fragmentos. Fragmentos muitas vezes são interpretados de outra forma. E é por isso que cria-se tantas heresias, tantos problemas na sociedade, porque tiram fragmentos, textos fora do contexto. Existe uma história, existe um povo, existe uma tradição naquele lugar, existe um tempo, um lugar, um contexto da época. E muitas vezes a pessoa tira um fragmento do texto para explicar ou para dar razão àquilo que ele quer, e não que a Bíblia está dizendo de verdade. Então, não tire interpretações e aplicações precipitadas, não. Pegue o texto, leia o texto com calma, leia para entender, como eu disse. Leia o que a passagem está dizendo. Se as palavras estiverem difícil, anote as palavras, pesquise as palavras, pegue um dicionário, coloque lá, defina tal palavra, coloque no Google, defina tal palavra, o que isso quer dizer, e se esforce, querido, se esforce para poder entender, porque é precioso demais quando você passa a entender a palavra de Deus. É incrível quando você passa a ver que ela não é tão difícil como a gente achava que era. Pelo contrário, ela é simples, porque assim é Jesus. Ele é o Filho de Deus totalmente simples. Ele é o Filho de Deus soberano, Pai da eternidade, mas muito simples. Você vai começar, por exemplo, a perceber que vários textos, versículos, vão explicar outros textos e outros versículos, passagens que vão se tornar mais claras para você poder entender, vai ficar menos difícil para você, tá bom? E você vai perceber que os textos bíblicos, eles reforçam um ao outro, eles concordam um com o outro, eles não se contradizem. A Bíblia, ela não se contradiz, ela se explica mesmo. Ela por si só se explica, ela jamais se contradiz. Isso. Tantos problemas na sociedade, porque tiram fragmentos, textos fora do contexto. Existe uma história, existe um povo, existe uma tradição naquele lugar, existe um tempo, um lugar, um contexto da época. E muitas vezes a pessoa tira um fragmento do texto para explicar ou para dar razão àquilo que ele quer, e não que a Bíblia está dizendo de verdade. Então, não tire interpretações e aplicações precipitadas, não. Pegue o texto, leia o texto com calma, leia para entender, como eu disse. Leia o que a passagem está dizendo. Se as palavras estiverem difícil, anote as palavras, pesquise as palavras, pegue um dicionário, coloque lá, defina tal palavra, coloque no Google, defina tal palavra, o que isso quer dizer, e se esforce, querido, se esforce para poder entender, porque é precioso demais quando você passa a entender a palavra de Deus. É incrível quando você passa a ver que ela não é tão difícil como a gente achava que era. Pelo contrário, ela é simples, porque assim é Jesus. Ele é o Filho de Deus totalmente simples. Ele é o Filho de Deus soberano, Pai da eternidade, mas muito simples. Você vai começar, por exemplo, a perceber que vários textos, versículos, vão explicar outros textos e outros versículos, passagens que vão se tornar mais claras para você poder entender, vai ficar menos difícil para você, tá bom? E você vai perceber que os textos bíblicos, eles reforçam um ao outro, eles concordam um com o outro, eles não se contradizem. A Bíblia, ela não se contradiz, ela se explica mesmo. Ela por si só se explica, ela jamais se contradiz. E hoje em dia, nós ainda temos uma vantagem, porque nós temos ferramentas eficazes também, que podem nos ajudar muito a estudar a Bíblia. E que, se soubermos usar, vai ajudar demais. O uso correto, né, do celular, para a gente poder estudar, porque nós podemos dispor hoje dessa ferramenta poderosíssima, poder consultar, tirar dúvidas, perguntar, procurar palavras, usos e costumes, tanta coisa que nós podemos fazer para usar o celular de forma correta, saudável, está aí à nossa disposição e podemos fazer. Mas, claro, tem também as ferramentas, né, que sempre foram tradicionais, que a gente sempre usou, que normalmente são aí os comentários bíblicos, né, ele apresenta as explicações de alguns teólogos para poder ajudar a esclarecer o que às vezes o texto significa, completando história, geografia, cultura e até aspectos da linguística daquele lugar, né, daquele povo. Tem também as concordâncias bíblicas, que é um tipo de índice baseado em palavras-chave,
né, que permite encontrar uma determinada palavra, onde está essa palavra ao longo de toda a Bíblia. Tem também os dicionários bíblicos, né, que ele também é indispensável para a gente poder entender certos termos, contextos históricos e culturais da época. E outro também é a Bíblia de estudo. Nela vai incluir notas explicativas, mapas, cronologia, referências cruzadas, e isso enriquece muito a compreensão de todo o texto. E para concluir, a nossa aula de hoje, a segunda aula deste módulo Fundamentos da Fé, na nossa formação bíblica e espiritual do Promete, eu quero deixar aqui para vocês que ler e entender a Bíblia é uma jornada para a vida inteira. Se eu li a Bíblia 11 vezes, eu preciso ler mais 11 mil vezes e sempre vou estar aprendendo. Sempre ela será nova para mim. É uma jornada de uma vida, não uma corrida de 100 metros. Eu já li a Bíblia uma vez, eu acho que não preciso ler mais. Não, não é sobre isso. É o próprio Jesus ali falando com a gente e nos ensinando. O mais importante não é a velocidade com que você avança, não, mas é a constância, é a profundidade com que você se encontra com Deus através da sua palavra. Comece com pequenos passos para você ver. Use os métodos e ferramentas apresentados aqui. Permita que o Espírito Santo guie o seu entendimento. Aí, com o tempo, você vai perceber que sua leitura diária se transforma em inteligência prática e você começará a ver conexões que antes passavam até despercebidas. Façam isso. Busque compreender a palavra de Deus. Não leia por ler. O Senhor quer se relacionar com você. Imagine você andando por um caminho e você não conhece nada sobre aquele caminho. E está de noite. E você precisa passar por ali. Porque é o caminho, é o seu caminho. E você tem que passar por ali. E vai ser necessário que você faça uso de algo que ilumine aquele caminho para você passar. Senão você não vai saber onde pisar. E Salmo 119:5, ele fala exatamente sobre isso. Que a palavra de Deus é essa lâmpada para os teus pés. Então você vai saber onde pisar. E ela é luz para o seu caminho. Então você vai saber para onde ir. Que a palavra de Deus te guie a toda a verdade. Tire um tempo para poder ouvir a palavra de Deus, para poder ser ensinado por ela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você derrame a graça e a paz dele em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula. Deus abençoe.